Fala galera, beleza? Dinei Paixão falando. Hoje a gente vai fazer um race review dessa prova que vocês estão vendo aí na tela, a Forest Run Origins, especialmente do percurso médio 18 km, que foi a prova que eu fiz. Créditos então sejam dados para essa imagem, né? É uma imagem da própria organização, do Instagram deles, e eu vou usá-la para fazer alguns comentários. Primeira coisa que eu queria combinar aqui nesse nosso bate-papo é que, independentemente da sua modalidade, atleta, né, seja aí no ciclismo, seja na corrida, o próprio triatlon, que você use esse conteúdo para pensar sobre provas que você já fez, provas que virão. Questão de estratégia, questão de leitura. Então, aqui a gente vai falar, logicamente, de trail running, mas o que eu quero deixar claro é que são abordagens aí que acabam sendo úteis para outras situações e outras modalidades também, beleza? Primeiro ponto, antes da prova em si, quando a gente considera todo esse contexto da pandemia, né, e de quarentena, enfim, eu lá atrás, quando fiz a inscrição para essa prova, estava com uma carga de treinamento bem diferente da carga, por exemplo, dos últimos meses. Então, na época, eu estava num ritmo mais forte, usando uma linguagem bem tranquila, de treinamento. Com tudo que veio acontecendo e outras demandas de trabalho, essa disponibilidade para treinamento diminuiu um pouco. Então, o que eu quero dizer é que, de repente, as provas começam a ser remarcadas, essa prova é um bom exemplo disso, e aí, logicamente, eu mantive, né, a vontade de ir para a prova, mas eu sabia que eu teria que me virar com aquilo que eu tenho para o atual momento. Então, quando eu olhava para esse gráfico, sabendo então de toda a complexidade, não só dos 18K, mas das questões aí de ganho de elevação, de trechos técnicos, eu tentei criar um ambiente que fosse o máximo que eu pudesse entregar no momento, né? Sem comparações com o pré-pandemia. Estou dizendo isso porque, sabendo dessa questão, um dos primeiros ajustes, indo direto aqui para a semana pré-prova que eu fiz, foi antes da pré-prova, na verdade, 2 semanas antes praticamente, ou 12 dias antes da prova, eu coloquei um treino com muito sobe e desce. Então eu fui para um ponto aqui da cidade, fiz o sobe e desce várias vezes, não era um trecho tão técnico quanto que a gente teria na prova, mas era um trecho gramado, não era asfalto, né? Então nesse ponto eu subi e desci várias vezes, subia e descia 500 metros, em um horário muito quente. Depois, faltando aí cerca de uma semana para a prova, eu fiz mais um treino desse de sobe e desce, na terra, um lugar mais cascalhado, né, dentro da realidade que eu tinha aqui perto da minha casa. E o que eu queria com esses 2 treinos? Usando mais uma vez um linguajar aqui bem tranquilo, eu queria ter um efeito protetor dessa questão do sobe e desce. Por quê? Quando a gente pega provas como essa, em que a gente tem várias descidas ao longo da prova, mas logicamente tem ainda muita coisa para correr até o final, a gente precisa lembrar que a descida também pode te quebrar. Então é super importante se preparar para isso, e foi o que eu tentei fazer com esses treinos devidamente alocados aí antes da prova. Feito esse treino, então eu acredito que esse último, né, esse segundo foi feito em um sábado e a corrida seria no sábado seguinte, eu entrei naquela fase de polimento propriamente dito, né? E eu percebi que eu estava cansado, não só pelos treinos, mas também pela rotina de trabalho. Então foi um polimento diferente do que eu costumo fazer em outras provas. Diferente como? Eu joguei lá para baixo o meu volume, saí para fazer algumas corridas bem curtas, e aí eu coloquei alguns estímulos em alta intensidade para manter ali condicionamento, né, tentar fazer realmente lapidar os últimos detalhes. Então isso conta um pouquinho do pré-prova, tá bom? Foi dessa forma, buscando colocar essas 2 sessões, fazendo um polimento com volume lá embaixo. Para falar a real, eu diminuí até a frequência também de treinos e eu me tranquilizei. Falei, cara, eu tô cansado, a primeira coisa é descansar. Não vou me preocupar em ficar treinando aqui, talvez largar depois e perceber que as pernas não estão respondendo a alguma coisa assim, beleza? Então, joia. Viajei na sexta-feira, né? A prova foi em Araxá e eu estou e moro em Uberlândia.
Retirada de kit, tudo ok. Choveu na noite anterior à prova, mas no dia da prova, no sábado pela manhã, não estava chovendo. De qualquer forma, eu já estava com meu tênis de trail, né? Não é um tênis igual tênis de corrida de rua, é um tênis que tem ali os cravinhos, então, em relação ao equipamento, era realmente minha escolha. E eu segui tudo que a prova pediu de equipamento. Então, eu levei alguns itens obrigatórios ali de primeiros socorros, e eu tinha comigo na largada a quantidade mínima também, que o regulamento indicava, de 1,5 litro, né, de líquido. Então eu fui com a minha mochilinha e eu coloquei 1 litro de líquido no compartimento da mangueirinha e fui com mais 500 ml em uma garrafinha. Por que eu particularmente gosto de ter os dois recursos? Na mangueira eu estava realmente consumindo, bebendo a água, e a da garrafinha muitas vezes eu usava para fazer o resfriamento do corpo. Eu sou um atleta e como treinador, como pesquisador, eu gosto de recomendar isso também, de usar muitas vezes a água para resfriar, né, a temperatura, principalmente em pontos chave aí de troca de calor, igual a gente tem aqui cabeça, né, toda essa região, pescoço, nuca, enfim. E essa escolha pela quantidade de equipamento ou de líquido, ela foi feita baseada também no percurso. Porque, olha só, quando a gente olha para essa imagem, esse layout, a gente vê que tinha fontes de água aqui natural, né? Eram pequenos rios ou córregos aqui. Então, a gente começou, eu fui numa pegada bem tranquila, não exagerei em nenhum momento, acho que a estratégia foi decisiva para buscar a classificação, o pódio geral, né? Eu terminei em quarto, fiquei muito feliz. Então eu comecei bem tranquilo, eu estava aqui entre os 8, eu vi uma galera na frente, mas resolvi respeitar a minha pegada. A gente fazia essa descida, chegando aqui, cruzava realmente o córrego, e aí eu aproveitei para jogar água, bastante água no meu corpo, dar uma resfriada. Daí a gente saía do córrego, já encarava aqui uma subida muito forte, e aí praticamente é andar, né? Não tem muito o que fazer numa prova longa, assim, quando se depara com uma subida desse tamanho. Então, pelo menos a galera que estava ali perto de mim, né, a galera estava andando, e esse foi a minha escolha também. Depois disso, muitos trechos técnicos, né, alguns em descida, então ganha-se velocidade, eu particularmente gosto de fazer essas descidas. E aí depois a gente fazia mais uma abordagem num ponto de água natural, um córrego, exatamente aqui na parte de metade de prova, né? Então era ida e volta. Bom, quando chegou lá a mesma coisa, né? Aproveitei para me resfriar, aí eu já estava sem água na garrafinha, eu aproveitei para colocar água, né? E aí voltamos. Como eu já sabia que nós faríamos aqui praticamente 9 km indo e 9 km voltando, eu fiz a minha ida muito atento, né, com os detalhes da prova. Então haviam trechos aqui que eu estava suplementando ou que estava subindo e eu estava caminhando, então eu aguçava também a minha leitura de terreno, tentei mapear tudo que eu via nessa ida para saber onde que eu poderia arriscar um pouco mais, onde que eu deveria ser mais conservador, porque lá no final já sabia também que seria subida. Então imagine a diferença disso, né? Se aqui a gente tivesse começado subindo e o finalzinho fosse descendo, isso mudaria a prova também aqui no meio. E aí o que eu fiz foi mapear durante toda essa ida pontos, né, que eu poderia arriscar um pouco mais ou teria que ser mais conservador. Beleza. A volta, a gente já está falando aí, já que a largada foi às 9 da manhã, por volta de 10 horas, estava bem quente. Então eu voltei, aproveitei para me resfriar e eu sabia que aqui a gente teria um ponto de abastecimento, né, de água, enfim. Então o que eu fiz foi, eu consumi, né, o líquido que eu estava carregando comigo, resfriei também em alguns pontos e aí quando chegou aqui eu deixei essa garrafinha, peguei 2 garrafas d'água. Uma eu já consumi e resfriei na hora para não ter que carregar peso, porque eu já sabia que estava na parte final da prova. E aí eu fui com uma garrafinha novamente na mochilinha. Passamos mais uma vez pelo riozinho, esse riozinho aqui é o mesmo lá do início, né? Então eu aproveitei para mais uma vez me resfriar. Eu inclusive estava correndo, tinha algumas pedras no rio, eu já estava
a fim de molhar, mas em algum momento eu acabei caindo mesmo, por conta do terreno irregular, e não foi nada ruim, porque, enfim, não me machuquei nem nada, e ao mesmo tempo me molhei, então isso foi bom. E aí, a partir desse ponto, passando pelo rio, era praticamente subida, né, até chegar aqui na linha. E aí, eu já estava praticamente com a minha mochilinha, reservatório vazio, e o que eu tinha era então esses 500 ml de água, e foi justamente isso que eu usei para poder fazer ali o consumo propriamente dito e o resfriamento. E mesmo aqui na subida, uma outra estratégia que eu fiz foi, em vários momentos, intercalar de maneira organizada caminhada e corrida. Então eu mirava um certo ponto, corria até lá, chegando lá, logicamente a frequência cardíaca já estava mais alta, frequência respiratória também, né? Eu estava ventilando por conta do esforço, daí eu caminhava, esperava restabelecer um pouquinho e chegava com mais uma corrida, né? E deu super certo, porque aí eu consegui uma mescla de descidas rápidas, técnicas, subidas em alguns momentos arriscando um pouco mais, em alguns momentos sendo mais conservador, e isso tudo me levou a chegar e completar a prova com uma estratégia que deu certo, feliz, e ao mesmo tempo conquistando um resultado, né? Que logicamente depende de vários fatores, mas quando você faz algo que sai do papel como você imaginava e ainda tem questão de um pódio, de uma boa colocação, isso dá motivação, entusiasmo e daí por diante. Então, esse é um pouco aí do review. E como suplementação, eu fui com géis de carboidrato, então eu me organizei dessa forma também, fiquei muito atento com os momentos que eu fiz a minha suplementação. E quando a gente olha, por exemplo, aqui para alguns dados da prova, né, dentro aqui do Training Peaks, por exemplo, essa é a minha atividade do dia, o que eu queria mostrar para vocês, e aí é importante dizer isso para quem está chegando no trail ou para quem é corredor de asfalto, que nas corridas de rua a gente tem a questão do pace muito colocada, né, muito discutida, porque geralmente não são percursos que envolvem tantas subidas e descidas ou tantos trechos técnicos. Então a gente tem ali uma média de pace no trail, é muito difícil falar sobre isso, e eu deixei essa janela aberta para mostrar isso para vocês. Esse aqui é o terreno, né, que a gente pode ver ali de como foi, no caso aqui da minha figura, comparado com o que a gente tinha aqui, ó. Beleza? E em verde está a questão do pace, ó. Se eu for passando aqui, dá para ver que nesses pontos aqui que a gente estava subindo no terreno, olha só, o ritmo, né, de caminhada, porque realmente foi caminhada. E depois quando a gente pega trechos de descida, a gente está falando de pontos em que a velocidade aumenta muito. Então vejam quanto que o ritmo, né, a velocidade de corrida propriamente dita flutua ao longo da prova. E isso é algo muito comum, natural no trail, na corrida de rua já não é assim. Então, o que a gente fecha então com esse Race Review, que é um comportamento de um atleta? Certamente a gente tem algumas coisas diferentes aqui, se cada um de vocês tivesse feito a prova e fosse somar algumas coisas. Eu acho que a grande questão é você se conhecer, voltando lá na explicação de como eu abordei até a prova, fiz o meu polimento, fiz uma estratégia, saber quais são as suas condições do momento e para o dia. E uma outra questão que eu acho bastante importante de colocar é estudar a prova, né? Então aqui eu tinha um estudo voltado para a prova, e quando eu abria, sabia dos 18, sabia onde tinha ponto de água, sabia onde era descida, onde era subida, e isso me ajudou a escolher qual era, né, ou qual seria a minha estratégia de alimentação e o quanto eu poderia arriscar ou não na prova, já que era ida e volta para mapear na primeira metade o que eu faria na segunda, tá bom? Então isso aqui é um pouquinho de um Race Review dessa Forest Run Origins, prova bem legal, muito bacana, e que para mim gerou aí um tempo final de 2 horas e uma percepção assim bem bacana daquilo que eu consegui entregar. É como se eu tivesse pegado a laranja e exprimido aí até o bagaço, né? O que tinha de estratégia, de performance, eu consegui entregar no dia. Eu acho que isso é o que deixa a gente
acima de tudo, feliz. Valeu por acompanhar, forte abraço, obrigado. Pensem a respeito de coisas nas provas de vocês de leitura, de estratégia, de hidratação, coloquem em prática para as próximas. Eu tenho certeza que esse tipo de análise crítica daquilo que a gente faz de certo, a gente faz de errado, é super importante aí para nos ajudar, acima de tudo, ser o dono ou a dona da situação o tempo todo. Quando a gente tem controle disso e a gente consegue responder a diferentes situações, é bem legal, porque aí a gente não fica à mercê daquilo que acontece. A gente recebe, responde, mas o tempo todo sabendo controlar e sabendo quanto ou quão agressivo ou mais conservador podemos ser. Forte abraço, obrigadão.